Tá, ó, na última aula, a gente falou de uma série de coisas, né? E a gente fez uma recordação de números complexos, né? Então, basicamente, quando você trabalha com números complexos, você tem três formas de representar, né, esses números. Né? A forma retangular, né? A forma polar e a fórmula de Euler, né? Então, a fórmula de Euler é só uma modificação um pouco da forma polar, né? Mas ela ajuda na hora de trabalhar, né, com números complexos, porque você coloca uma exponencial e fica mais simples de você fazer, por exemplo, multiplicações ou coisas do gênero, né? Você pode trabalhar também na forma polar, mas na exponencial fica mais claro de ver as coisas, tá? A gente ainda vai voltar nisso, mas eu não vou perder muito mais tempo, porque isso é mais para frente. Eu só coloco aqui porque às vezes eu uso o Euler rápido, então é bom lembrar. A fórmula de Euler, só para lembrar, essa é aquela que você fala que E elevado a Jθ é o cosseno de θ mais J... Opa! Não sei porque está falhando aqui. Cosseno de θ mais J seno de θ. Tá? Essa fórmula é interessante porque você pode, por exemplo, se você multiplicar aqui por R, né? Você vai ter multiplicação por R aqui, você vai ter multiplicação por R aqui. E aí você tem, basicamente, a forma polar decomposta na forma retangular, né? Certo? Onde aqui vai ser o A e aqui vai ser o B, né? A mais JB. Legal? Bom, aqui você também tem como encontrar o valor de R em função de A e B e o valor de A e B em função de R e de θ, né? Porque quando se define a forma polar e a forma retangular, né, a polar você define pelo módulo, né, pelo R e pelo θ, e a retangular pelos eixos, né, o eixo real e o eixo imaginário, tá? Bom, hoje eu vou falar de uma outra coisa, tá? Que é a representação gráfica de funções, né? Então, isso aqui é uma coisa que vocês já viram, mas a gente vai usar bastante e realmente uma das maiores dificuldades que vocês têm logo no início, logo na parte de sinais inicial, é justamente a falta da base de como você representa funções e como é que você trabalha com essas funções em si. Hoje a gente vai fazer isso, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo bem simples aqui, tá? Que eu não vou apagar, estou aproveitando para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Um exemplo bem simples, eu coloco uma função f de t qualquer, né? Uma função contínua no tempo, tá? Essa função aqui pode ser qualquer coisa, tá? Mas aqui, o que a gente pode ver dessa função, né? O que a gente pode olhar aqui? Né? Se eu pego um ponto aqui, T1, né? Então a função, né? Então se eu pego um ponto T1, né? O correspondente aqui, né? É o f de T1, certo? Se eu pego um ponto T2, o correspondente é o f de T2, tá? A princípio, né? A gente aqui supõe que essa reta vermelha aqui, a função, ela continua para os dois lados. A gente pode dizer que essa função ela é definida em todo o eixo real, tá? E essa é uma função real também, porque aqui não é o eixo imaginário, tá? Eu estou trabalhando em cima de funções reais. Aí, se fosse uma função complexa, pessoal, se for uma função complexa, normalmente, né, uma função complexa, ela tem... Você, para desenhar, precisa de um plano, né? Porque, na verdade, para cada ponto você tem um valor real e um valor imaginário, certo? Então você vai ter que usar um plano, tá? Fica difícil desenhar, né?
Então, quando eu falo plano, aliás, eu não devia nem falar um plano, mas sim uma superfície, né? Porque plano a gente imagina uma coisa reta, né? Uma superfície, digamos assim, tá? Para cada número real vai ter uma curva complexa, certo? Assim como para cada número complexo, para cada número real vai ter vários valores imaginários, né, correspondentes, certo? E para cada número imaginário vai ter vários valores reais correspondentes. Então isso aí é uma curva, tá? Uma superfície, melhor dizendo assim, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso agora, tá? É até importante a gente notar isso quando a gente falar lá de funções, como por exemplo, quando a gente vai estar trabalhando com transformado de Laplace. A transformada de Laplace é uma função complexa, né? Então é até difícil desenhar, porque você não consegue desenhar a transformada. Você desenha ela, mas assim, você desenha para um determinado valor, né? Você, como se fosse um corte dela, tá? Porque para desenhar ela propriamente dita, você tem que usar alguns, por exemplo, você desenha a parte real dela, né? Você não desenha a parte complexa, você teria que fazer 2 desenhos, né? Mas por quê? Porque ela tem uma parte real e tem uma parte complexa. A gente vai ver isso quando falar de transformada de Laplace, tá ok? Continuando, né? Então, isso aqui é uma função bem simples, aqui eu coloquei, mas muitas vezes, né, quando a gente está trabalhando com sinais, né? Esse aqui até botei uma função do tempo, né? Quando a gente está trabalhando em função lá em cálculo, a gente usa o x. Aqui a gente vai usar muito t, porque a gente faz... Os sinais são quase sempre representados por funções do tempo, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu apagar tudo aqui, não tudo, mas muita coisa, tá? Para a gente poder brincar aqui em cima disso aqui, tá? Para a gente poder entender. Então, eu não vou perder tanto tempo. Aqui eu só posso deixar desenhado. Eu desenhei essa função no tempo, que poderia ser um sinal, né? Que sinal é esse? Vamos supor, eu posso falar até, esse sinal é um sinal que você não vai usar nunca. Não, olha só como é que é relativamente usável, tá? Olha só como é que ele é relativamente usável. Pensa bem, você pode estar lá com um aparelho, eu diria que eu não fui feliz aqui começando ele no tempo -2. Mas vamos supor que você quis fazer um gráfico, já passou o tempo, então você lembrava o seguinte: há 2 segundos atrás, ou há 2 minutos atrás, o aparelho estava desligado, certo? Aí você ligou ele há 2 minutos, deixou ele ligado, vamos supor que isso aqui fosse uma fonte de tensão, e aí você deixou ele ligado numa tensão de 1 volt durante 2 segundos, certo? Aí agora, nesse momento, você faz com que a fonte aumente linearmente, né, até chegar na tensão de 3 volts, tá? Linearmente, tá? E aí, você de repente, de uma vez só, você baixa o valor para 0 volts novamente. E aí você faz com que a fonte tenha um valor negativo, né, até chegar em -1 volt, linearmente também, e aí você desliga novamente, e aí chega em 0 volts, né? Não é uma coisa tão, digamos, comum de acontecer, mas vocês podem imaginar dessa forma, e aí seria representado por isso aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: como é que a gente representa esse sinal aqui, ou essa função no tempo? Primeira coisa que a gente tem que ver é determinar os intervalos de tempo onde essa função existe, certo? Ela existe aqui em todos os intervalos de tempo, mas existem 2 intervalos aqui em que ela vale 0, né? Como se a fonte estivesse desligada, certo? É o intervalo que vai de quanto? De -infinito até -2, certo? Né? E o intervalo que vai de
5 até mais infinito. Nesses dois intervalos, o meu g de t, que é essa função, o meu sinal, é nulo. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou descrevendo o meu sinal, certo? Então, de menos infinito até menos 2, ele vale 0, e de 5 até mais infinito, ele vale 0 também. Tá legal? Porém, existem outros pontos aqui que são pontos de interesse. Que pontos de interesse são esses? Por exemplo, esse ponto 0 aqui, ó. Eu já usei dois pontos de interesse. Eu já usei o no menos 2 e já usei o 5, certo? Então, eu tenho aqui também o ponto 0 e também tenho o ponto 2. Ou seja, agora eu vou ver quanto vale o meu sinal dentro desse intervalo, certo? De menos 2 até 0, quanto é que ele vale? Ele vale uma constante, que é quanto? 1, beleza, 1. De 0 até 2, Abel, ele vale uma reta, certo? Eu falei que é linear, ele vale uma reta. Mas que reta é essa? Vamos lembrar como é que a gente trabalha e define uma reta? Para definir uma reta, eu preciso de quantos pontos? Uma reta. Quantos pontos? 2. Eu posso definir uma reta com um ponto só? Posso. Se eu tiver um ponto só e souber qual é a inclinação dessa reta, eu também consigo definir a reta. Concordam comigo? Então, tem duas formas de definir a reta. Com coordenadas retangulares, por exemplo, certo? E você precisa de 2 pontos, né? E você pode definir a reta com coordenadas, digamos, polares, né? Em que você precisa saber, basicamente, um ponto qualquer e o ângulo, certo? Um ponto qualquer e o ângulo. Se você sabe que ela passa num determinado ponto e qual é o ângulo que está naquele ponto, você consegue desenhar a reta, certo? Você fala que a reta passa pelo ponto, sei lá, 2, 7, né? E o ângulo é de 45 graus, ela vai ser, né, uma reta que passa pelo ponto 2, 7, ângulo de 45 graus, a gente consegue descobrir qual é a reta, certo? Se eu falo que ela passa por 2 pontos, eu simplesmente pego a equação da reta nas coordenadas retangulares. Qual é a equação da reta nas coordenadas retangulares? Então aqui, ó, nesse intervalo aqui, a função g de t, ela vai ser uma reta que é AT mais B, certo? O t é a nossa variável, ok? E o a e o b são os parâmetros que determinam a reta, certo? Ok? Legal. E aí? Então, tem como encontrar o a e o b? Eu não tenho esse ponto aqui que pertence à reta? Eu não tenho esse ponto aqui que pertence à reta? Então, é só substituir e encontrar o a e o b. Como assim? Nesse ponto, qual é esse ponto aqui? Qual é esse ponto, o par ordenado que representa esse ponto? 0, 1. Qual é esse ponto aqui? 2 e 3. Então, quer dizer o seguinte, ó. Quando o g de t vale 1, o t é 0, concordam? Então, isso aqui vai ser a vezes 0 mais b. Legal? Quando o t vale 2, né, o g de t vale 3. Então, 3 vai ser igual a a vezes 2 mais b. Certo? Aqui de cima, eu tiro que o b é igual a 1. Certo? O b é igual a 1. Se eu substituir aqui embaixo, eu tiro que o a também vai ser igual a 1. Concordam? Ok? E isso aqui eu também poderia fazer de outra forma. A gente determina a reta fazendo isso, usando 2 pontos. Mas, por exemplo, eu posso determinar
sabendo a inclinação, certo? E um ponto por onde ela passa, certo? Então, por exemplo, se eu só sei qual é a inclinação da reta e sei onde ela cruza o eixo vertical, eu sei a equação da reta, né? Qual é a inclinação? A inclinação, vou apagar aqui, tá, pessoal? Deixa eu apagar. A inclinação da reta é a tangente desse ângulo θ aqui, certo? Tangente de θ é igual a A, que é a inclinação da reta, ok? Quanto é que é esse ângulo aqui? Quanto é que é a tangente de θ? Isso aqui não é um triângulo retângulo? Não precisa nem saber quanto é que é o ângulo, só precisa saber qual é a tangente dele. Se é um triângulo retângulo, qual é a fórmula da tangente? Não vai ser isso aqui, né? X dividido por isso aqui, que é o y, né? Que vai ser o que? X sobre y. Quanto é que vale o x aqui? Não vale 2? Certo? Quanto é que ele vale aqui o y? Não vale 2 também? Ok? Isso aqui vai dar igual a quanto? Igual a 1. Então A igual a 1. Oi? Sim, é outra forma de achar. Né? Sim, isso é outra forma de achar. Estou dizendo duas formas de achar. A primeira, eu já falei, é substituindo dois pontos na equação da reta. Substituindo. Como assim? Ela passa, no ponto 0,1, ela vale 1 e o t igual a 0. No ponto 2, 3, ela vale 3 e o t igual a 2. Eu vou ter duas equações para A e B e vou encontrar A e B, certo? Agora aqui você tem essa outra fórmula aqui, que é o quê? Que é a fórmula que é pela tangente e por onde ela corta o eixo vertical, o eixo onde t igual a 0. Por quê? Porque onde t igual a 0, o que vai acontecer? Você já vai ter o valor de B, não é? A equação não é AT mais B? Quando t igual a 0, vai ter o B. Concorda? Então, basta eu saber a tangente, que é 1, e aqui ficou fácil saber onde ela corta, não é? Aqui fica fácil. Legal? Então, essa reta ficou como? Ficou sendo o quê? Essa reta ficou sendo g de t, que é a reta, que é igual a t mais 1, certo? O A vai valer 1 e o B vai valer 1. Todo mundo entendeu? Legal. Beleza. Aí, o que acontece? Agora eu tenho outro intervalo que eu ainda não conheço, que é esse intervalo aqui. Quanto é que vale g de t aqui? É uma outra reta, não é uma outra reta? Totalmente diferente daquela outra lá, certo? Como é que eu posso determinar que reta é essa? Já falei, tem duas formas de determinar a reta. Você precisa ou de dois pontos. Você tem dois pontos aí que você consegue descobrir? Consegue. Esse aqui, que é o ponto 2, 0, certo? Ok? 2, 0, não é 0, 2, né? Porque 0, 2 é o ponto em que o t igual a 0 e a função vale 2. Esse aqui é o ponto em que o t igual a 2 e a função vale 0, certo? E eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto o quê? Que é o ponto 5 menos 1, certo? 5 menos 1, tá legal? Então eu poderia fazer o que eu fiz aqui para encontrar, poderia montar um sisteminha aqui para encontrar o A e o B? Poderia, eu colocaria assim, ó, 0 é igual a 2A mais B, certo? Eu não sei quem é A, quem é B, mas eu sei que a reta é AT mais B, né? A vezes T é A vezes 2, ou 2A mais B. E eu sei que menos 1 é igual a 5A mais B, certo? Com isso, eu tenho aqui a forma de encontrar A e B. Eu não tenho duas equações e duas incógnitas, certo? Ah, mas isso aqui dá muito trabalho. Até que não dá muito trabalho não. Você pode, por exemplo, subtrair a de baixo da de cima, você já vai encontrar o valor de B, não é complicado não, tá? Quer dizer, vai sumir o valor de B, né? Vai ficar assim, ó, 5A menos 2A vai dar 3A, B menos B vai dar 0, aqui é menos 1, menos 0 dá menos 1, então vai ficar 3A é igual a menos 1, A igual a menos 1 terço. Se eu sei que A é igual a menos 1 terço,
Eu substituo aqui em cima, vai ficar 2 vezes menos 1/3, menos 2/3. Então B vai dar 2/3, porque você muda de lado. Tudo bem? Tá? Outra maneira de fazer. Não tem esse triângulo aqui, retângulo? Não tem esse triângulo retângulo? Eu não tenho ângulo, eu não tenho inclinação aqui, θ, certo? Quanto é que é a tangente de θ aqui? Vamos lá. Tangente de θ aqui é quanto? Quanto é que é esse valor? É 1? Não, é menos 1. Concorda que é menos 1? É menos 1. Certo? Não é menos 1? Eu desci. Certo? Dividido por quanto? Eu andei quanto? 3. Ué, deu menos 1/3. Ainda bem, né? O A, que a gente encontrou daquela outra forma, não deu menos 1/3? Tinha que dar aqui também, porque o A é a tangente do ângulo. Pô, aí é só encontrar o B. Não é só encontrar o B? Pô, se você já sabe que o A é menos 1/3, né? E você sabe que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto que está aqui, ó, esse que eu marquei agora, né? A função vale 0, eu posso falar aqui, menos 1/3 vezes 2, mais B igual a 0, concordam comigo? E aí você tem que o B vale quanto? 2/3, menos 0 é igual a menos 2/3 mais B, certo? Então B é igual a 2/3. Ou seja, qual é a reta? Qual é a reta? Aqui entre, vou botar aqui em cima, a reta entre 2 e 5, ou seja, entre entre 2, T e 5. O G de T vai ser o quê? Vamos lá. Menos 1/3, que multiplica quanto? T mais Q. 2/3. Pronto. Toda a minha função G de T está definida, certo? Ou seja, isso aí é definir a função de acordo com os intervalos de tempo. Se eu desse essa função agora sem desenhar o gráfico, vocês não conseguiriam desenhar o gráfico? Sim? Ok, é isso aí. Então isso vocês têm que aprender a fazer, porque a gente vai precisar disso, tá? Ah, mas eu já sei isso. Claro, isso não é dado nem em cálculo. Aliás, em geometria analítica ele provavelmente usa até outras fórmulas, etc. Mas nada complicado. Eu estou aqui fazendo o mais simples possível. Tá difícil? Não tá. Encontrar a tangente do ângulo. Se a reta estiver para cima, o ângulo é positivo. Então a tangente vai ser positiva. Se o ângulo estiver para baixo, o ângulo é negativo. Então a tangente vai ser negativa. Certo? Ok? Tranquilo? Beleza. Então, isso é importante. Isso é importante para qualquer função. Não é só para essas funções aqui, onde você tem só... desculpa assim, na verdade a gente está falando de função aqui, mas isso aqui é um sinal. Eu expliquei que é um sinal. Tá? São sinais que a gente vai utilizar. E é importante a gente saber definir o sinal em função do tempo. Você pode fazer duas coisas. Você pode, a partir das equações, gerar o gráfico e, a partir do gráfico, gerar as equações. Certo? Ok? O que eu vou fazer agora? Agora, né? Aqui eu coloquei só para... Tudo que eu falei aqui já está escrito aqui, depois eu não vou apagar porque isso aqui é válido. Né? Então, o A é a tangente de θ, o B é o valor onde a reta corta o eixo vertical. Notem, aqui, ó, lembra, isso aqui eu poderia também ter utilizado, né? Que o A é a tangente de θ e o B é onde corta o eixo vertical. Mas notem que nesse caso aqui, ó, saber onde o B ia cortar o eixo vertical não é uma coisa que é simples. No primeiro exemplo era, concorda que no primeiro exemplo era? No primeiro exemplo você já estava partindo onde cortava o eixo vertical. Então eu encontrei a tangente de θ, já tinha reta. Mas no segundo eu já não pude fazer isso. No segundo eu usei um ponto para determinar o B. Entenderam? Se a reta já está... Se é fácil de ver, se no gráfico está mostrando isso, você pode usar. Mas aqui no gráfico não estava mostrando isso. Inclusive,
vocês podiam até se confundir, ó. Vocês concordam que eu botei um pontilhado aqui, não botei um pontilhado? Vocês estão vendo? Esse pontilhado que eu coloquei, ele vai chegar justamente aqui, ó, que é um valor mais ou menos 2/3, né, da altura. Legal? Tá? Porém, né, vocês podiam se confundir, achar que isso aqui fosse uma coisa assim, ó, que fosse cair lá no 1, tá vendo? Poderia, não é tão difícil se confundir, né? Então, é melhor quando você não tem claramente o ponto onde, né, a reta cruza o eixo vertical. Se você não tem isso, né, você, se possível, você usa um ponto para determinar o valor do B. Como é que você determina? Mas como é que eu determino o valor do A? Aí você no gráfico descobre os valores através dos pontos que tem no gráfico, né? Eu aqui tenho esse ponto aqui, eu consigo definir, né, esse triângulo retângulo aqui, ó. Então não tem problema, aqui eu sei que vale -1 e aqui eu sei que vale 3, né? Ok? Tudo bem? Beleza, tá? Beleza. Mas pode fazer outras coisas. Aqui, ó, eu expliquei aqui tudo que eu fiz rapidinho ali, tá bem detalhado aqui nesses dois gráficos aqui, tá certo? Tá? Legal, ó, que eu fiz bem quebradinho aqui, né? O que eu fiz ali em cima eu fiz aqui embaixo, tá? É só que aqui fica mais detalhado, né? Mas não tem vocês não perderam nenhuma explicação, vocês viram ali, tá? É só que eu só repeti e não quis apagar isso aqui, poderia ter apagado, tá? Bom, agora o que eu quero? Agora, o que eu quero é o seguinte. Agora são vocês que vão trabalhar. Como assim? Estão vendo esse gráfico aí? Que eu coloquei? O que eu quero agora é o seguinte. Eu quero que vocês façam o que eu acabei de fazer com o gráfico aqui. Só que esse aí tem um complicador. Qual é o complicador que tem nesse aí? Tem uma curva ali, estão vendo? E aí é o seguinte, essa curva aqui, se eu não falo nada, vocês não têm como fazer esse exercício, se eu não falar nada. Por quê? Pelo seguinte, quando você tem retas, você sabe que é uma equação AT mais B. Quando você tem curva, quando você tem curva, Bel, é AT ao quadrado mais BT mais C. Não. Se eu tenho uma curva, pode ser AT ao cubo mais BT ao quadrado mais CT mais D. E pode ser AT à quarta mais BT ao cubo mais CT ao quadrado mais DT mais E. Eu não sei, o cara tem que me dizer que curva é. Concordam comigo? Não pode ser qualquer uma dessas aqui? Pode, né? Pode sim. Então, se eu coloco uma curva no gráfico, eu tenho que dar para vocês alguma dica, certo? Alguma dica. Se eu coloco uma curva que é uma parábola, por exemplo, que aí vai ser o quê? É um AT ao quadrado mais um BT mais C, certo? Ok? Porém, se eu coloco uma parábola, se eu coloco uma reta, eu preciso de 2 pontos. E uma parábola, quantos pontos eu preciso? É AT ao quadrado mais BC mais BT mais C. Quantos pontos eu preciso para determinar uma parábola? 3. A, B e C que eu tenho que achar, não é isso? Eu substituo um T, vai ter um valor. Aí vai ter um valor de AT ao quadrado mais BT mais C. Depois eu substituo outro T, vai ter um valor de AT ao quadrado mais BT mais C, um T diferente. Mais um T, AT ao quadrado de novo, mais BT mais C. Serão 3 equações, 3 pontos, com 3 incógnitas, A, B e C. Né? Aqui eu não vou fazer isso, por quê? Para não dar trabalho muito para vocês, tá? E não vai cair nenhuma prova isso também não, tá? Aqui a ideia é que eu quero que vocês consigam determinar, né, quais são os intervalos
que a gente vai ter que definir a função. Essa função aqui é definida desde menos infinito até mais infinito, né? Só que tem dois intervalos que é fácil determinar aqui, né? Dois não, três, né? São fáceis de determinar, que o valor não é uma constante, tá? E tem outros que já são mais difíceis de determinar, tá ok? Por quê? Porque eu tenho aqui duas retas e uma curva. E eu vou dizer o seguinte, que essa curva aqui, ó, isso aqui eu vou dar para vocês essa informação. Essa curva aqui é t ao quadrado mais, eu vou até usar outras letras, vou chamar de ct mais d, só para vocês não se confundirem com o a e o b das retas, tá bom? Ok? Então, tem como vocês encontrarem o c e o d? Claro que tem. Olha só, vocês precisam de quantos pontos para determinar agora? Só 2, concorda? E eu tenho 2 pontos conhecidos dessa curva. Tenho 2 pontos conhecidos dessa curva. Quais são os pontos conhecidos? 3 e o outro é o 3, 0, certo? Não é isso? Então, eu tenho 2 pontos conhecidos. Se eu tenho 2 pontos conhecidos, eu encontro os valores de C e de D. Tá ok? Legal? Por exemplo, o que vai acontecer aqui, ó? Quando t igual a 3, né? A função vale 0. Então você coloca ali, substitui 3 ao quadrado mais c vezes 3 mais d é igual a 0. Quando t é igual a 1, a função vale quanto? T ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais c vezes 1, mais d, que vai ser igual a quanto? 3. Certo? Tem que fazer isso aí. Tá? E esse intervalo, vamos começar da esquerda para a direita. Qual é o intervalo primeiro que você vai trabalhar aqui, da esquerda para a direita? Começa onde? Se eu começo aqui na esquerda, começa onde? Menos infinito, t e menos 1. Quanto é que vale a função nesse caso aqui? G de t, vale quanto? Vale 1, exatamente. Beleza, vale 1. Começaram bem, tá fácil. Vamos botar a parte fácil também, ó. Qual é a outra parte que é fácil também? Eu vou pular aqui, ó. De menos 1 a 0 é uma reta, tem que dar mais trabalho, concordam comigo? De menos 1 a 0 dá mais trabalho. Tá, de menos 1, de 0 até 1 é fácil? Quanto é que vale? 3. E onde é que é fácil também? 5. Até quanto? Até mais infinito. Vale quanto? Isso. Agora vocês, sabendo o que vocês já viram aqui, se quiser eu volto aqui para vocês verem o exercício anterior, né, do θ, etc. Se quiser, eu posso até deixar isso aqui, ó, né? Vocês precisam para definir as retas o quê? A tangente de θ e um ponto. Concordam comigo? Tá? Ó, nesse exemplo aqui, ó, o ponto que corta o eixo vertical. Mas pode ser outro ponto também, não é? Ó, a primeira reta é fácil de definir. Olha a primeira reta como é que é. Você já tem o ponto onde corta o eixo vertical? A primeira reta, da esquerda para a direita. Já tem o ponto onde corta o eixo vertical? Olha, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. O ponto onde corta o eixo vertical é o 3, então o B você já tem que é 3. Qual é a tangente de θ? Qual é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto é que é? Quantas unidades tem ali? Quanto tem de altura? E quanto tem de base? 1. Qual é a tangente? 3 dividido por 1. Então qual é a reta? 3t mais 3. Não, a tangente, o ângulo é positivo. Está subindo. A reta não está subindo? Porque
Não, mas aí que tá. É o que eu estou falando. Cuidado. Eu entendi o que você quer falar, tá? Só que aí você tem que se preocupar com, justamente, por isso que eu falo, você está subindo é sempre positivo, se está descendo é sempre negativo. Você tem -1, mas você andou 1, certo? Você andou 1, tá entendendo? Para a direita e subiu, certo? Então é 0 menos -1, entendeu o que eu estou falando? Não é -1, é 0 menos -1, é exatamente o que ele falou ali, tá? Ok? Mais fácil lembrar o que você anda, o que você anda para a direita é sempre positivo, certo? Tá? Legal? Aqui, ó, se você tivesse fazendo, só que até a gente sempre pega para cima ou para baixo, então não tem problema, tá? Entenderam o que eu estou falando? Então é 3t mais 3, concorda que é 3t mais 3? Tá? Legal, vocês já sabem uma reta, agora faz aí a curva e faz a outra reta, tá ok? Entenderam o que eu falei? Mas pode fazer que isso é importante pra caramba. Eu vou deixar, vou dar um tempinho aí, são 10h25 até as 10h35, é tempo pra caramba. Isso a gente precisa saber fazer, presta atenção, a gente precisa saber fazer, tá? É sair do desenho e passar do desenho para parte descritiva, digamos assim, tá? Vamos supor que você não pode desenhar. O que você está fazendo? Você está desenhando a curva, só que você está desenhando usando os valores da função, tá? Se você for fazer um programa para desenhar isso no computador, você não vai ter que saber fazer exatamente o que eu estou fazendo agora? Você não vai ter que escrever isso no programa? Então é isso aí que vocês estão fazendo. Isso é básico para a gente depois poder trabalhar com os sinais. Aí depois o que eu vou fazer quando eu terminar de fazer esse exemplo aqui? Eu vou pegar e vou fazer operações com os sinais. Vou pegar 2 sinais diferentes e vou somar. Aí vocês vão ver como é que dá trabalho fazer a soma de sinais, tá? E aí eu vou já entrar no assunto do nosso curso. Aí eu vou definir o que é um sinal. Sinal a gente já viu, é isso aqui. Sinal é uma grandeza física que você consegue normalmente representar no eixo do tempo. Mas você pode usar um outro, por exemplo, se você pegar o valor, né, da carga numa esfera, por exemplo, ela não depende do tempo, ela depende da posição, por exemplo, dentro da esfera, fora da esfera, etc. Ou seja, depende de um eixo, certo? Ok? Também é um sinal, tá? É o sinal de carga. Aí ela depende de distância, né? É por isso que eletromag, vocês não tiveram eletromag, já tiveram eletromag, não? Já tiveram? Pô, eletromag dá um trabalho do cacete, porque você, na verdade, você tem valores lá, que são sinais, entre aspas, em que depende tanto do eletrostática, você só depende do valor nos eixos X, Y e Z, né? Ou Rho, Teta e Z, ou Rho, Teta e, sei lá, o Sigma lá que você usa lá, outro Teta, né? E Φ, né? Que é as coordenadas cilíndricas. Aí é eletrostática. Aí quando você chega em eletrodinâmica, a coisa complica, porque aí você coloca ainda mais essa porra se movendo. Aí você tem o tempo também, né? É um sinal que depende, por isso que é bem complicado o eletromagno. Já dei aula. Quem é que dá aula de eletromagno? Lucas. Bom, é um cara de matemática. Mas é bem difícil. Se você quiser dar 0 para toda uma turma em eletromagno, você dá fácil. Você faz uma prova que todo mundo tira 0.
É verdade, a não ser que o cara seja um gênio, né? Complicado. E mesmo que seja também, é só você colocar uma prova que exige mais tempo do que... Exatamente, é isso aí. Tempo faz parte da prova. Às vezes o pessoal reclama, pessoal, não está dando tempo. Eu falei, tempo faz parte da prova. É isso aí, tempo faz parte da prova. É sempre... E aí tem dois problemas, né, com o tempo, né? É que quando o professor às vezes monta a prova, ele pensa numa determinada solução. Quase sempre a solução que é a mais simples. E como em engenharia você não tem sempre uma única solução e tem várias, na hora da prova o aluno sempre escolhe a mais complicada, né? Falando até em eletromag, se você quiser saber o valor da carga, né, de um ponto, né, de uma esfera, né, a distância de uma esfera, você usar a lei de Gauss, sai facinho, né? Que você usa a lei de Gauss, você consegue, se usar só as coordenadas e a equação, né, da interação entre cargas, dá umas 4 páginas de integral. Inclusive no livro ele nem escreve, no Sádico, né? Em outros livros que eu também já vi, ninguém escreve. Eu um dia tive o saco de fazer essas integrais. Tem que dividir uma integral em duas e dá 4 páginas. Eu tenho isso gravado até no PDF para você poder fazer. Hein? Dá pra Assim, realmente eu nunca vi pronto, tá? Eu já vi o cara falando, faz isso, faz isso, mas chegar até o final, o cara só mandou fazer, né? E eu resolvi fazer. E dá umas 4 páginas. 4 páginas, 2 folhas, mais ou menos. 4 páginas. Escrevendo na minha letra que é pequena e não gastando papel. É bem complicado. Mas se você usa a lei de Gauss, que é meio que um atalho, digamos assim, é porque você tem que saber o campo entre 0 e R, que é entre 0 e o raio da esfera, e depois do raio da esfera em diante. Entendeu? E aí é que complica a coisa, né? Porque você tem 2 integrais, uma é até 0 e R e defende, né? Aí a quantidade, aí você precisa da densidade de carga. Putz, dá um trabalho tremendo. O volume é variável. Se você está passando, está aumentando, o volume está aumentando, né? Se o volume está aumentando, a carga está aumentando. Então a carga varia com... E isso é um problema de eletrostática. Imagina isso e a carga se movimentando. Aí a coisa fica... Por isso que, né, as equações de Maxwell são loucas, né, cara? Entendeu? Porque você usa as duas coisas, tá? Mas aí eu falo, né? Mas para que serve isso? Na verdade, a gente não pensa nisso. Mas aquelas leis que vocês usam em circuitos, por exemplo, que V igual a RI e que C dV dt é igual a corrente do capacitor e L dI dt é igual a tensão no indutor, vem do eletromagnetismo. Inclusive é aprovado, só que o C é uma constante que tem a capacitância, tem um monte de coisa ali. Tem aqueles rolos. Galera, eu já dei aula de eletromag há uns 5 anos atrás, então não vou lembrar tudo, mas eu dei aula de eletromag, né? Na época era só eu e o Rubens, galera. Rubens dava digital e eu dava o resto. Não, ele dava digital, microprocessadores, toda a parte mais ligada a essa área, e eu dava eletrônica analógica, circuitos elétricos, eletromag, imagina aí, sinais e sistemas, princípios de telecomunicações, comunicações digitais, tudo isso eu já dei, era só eu e o Rubens, né? Se vira aí, se vira nos 30, né? A gente tem que fazer, ok? Vamos fazendo aí, ó. Vou dar mais uns 3 minutinhos que eu fiquei enrolando vocês. A segunda reta também é fácil. As retas são bem fáceis, tá? O que vai dar um pouquinho de mais trabalho é encontrar o C e o D, certo? A reta 1 a gente já falou qual é, né? Ó, fazer uma reta aqui só para ajudar vocês, ó. Qual é eu vou chamar θ1 aqui. Qual é a tangente de θ1? É igual a 3 sobre 1. Qual é o lugar, quanto é que é o B? Né? O B é 3. O B é onde corta o eixo, certo?
Então, essa reta aqui vai ser, o g de t aqui vai ser 3t mais 3. Ou seja, entre 1 e 0, g de t igual a 3t mais 3. Tá? Vou fazer esse outro agora. Então, vamos fazer logo. Agora vamos começar pelo... sempre comecem pelos mais fáceis. Então, vamos começar pelos mais fáceis. Qual é a reta aqui, ó? Aqui, esse g de t aqui. Né? Quem é? Eu sei quanto é que é a tangente aqui. Quanto é que é a tangente aqui? Ó, tangente de θ 2, θ 2 aqui, θ 2. Vai ser, aí ó, desceu, menos 2. Andou, 2. Vai ser menos 1. Certo? Menos 1. E eu sei que a equação é assim, ó, g de t é igual a tangente vezes t mais b, não é isso? Não é isso que tem? Quanto é que vale a tangente aqui? Menos 1, não é isso? Não é menos 1? Então, eu sei então que g de t é igual a menos t mais b. E eu sei que g de t, quando t igual a 3, vale 0. Não é isso? Quando t igual a 3 não vale 0? G de t, ó, isso aqui é uma anotação que eu vou usar várias vezes, ó. Quando t é igual a 3, o pessoal também escreve assim, ó. Posso escrever assim, né? G de 3, não posso escrever assim? Não é? Isso vale quanto? Vale 0. Certo? Mas g de t quando t é igual a 3 é menos t, ou seja, menos 3, mais b. Ou seja, b vale quanto? B vale 3. Menos 3 mais b igual a 0, b vale 3. Certo? Então já tem a reta. Qual é a reta? Qual é a reta aqui? Menos t mais 3. Ok? Agora faz aquela curva ali. Como é que vocês vão fazer a curva? Vocês vão fazer assim, ó. Para t igual a 1, g de t vale 3. Para t igual a 3, g de t vale quanto? 0. Substitui agora o g de t, certo? Você até pode botar assim, ó. Você bota g de 1 igual a 3, g de 3 igual a 0, certo? Que é o g de t, né? G de t igual a 3 é g de t, o g de 3, certo? E g de t igual a 1 é g de 1, certo? Então, como é que fica aqui, ó? Como é que fica? G de 1, quanto é que é? 1 ao quadrado mais c vezes 1 mais d. Vai ser igual a 3. Agora, t igual a 3. 3 ao quadrado mais c vezes 3 mais d. Dá quanto? 0. Tem um sisteminha aqui, não tem? Vamos fazer o sistema. Ó, vou escrever o sistema. Vai ficar assim, ó. 1 mais c mais d igual a 3. 9 mais 3c mais d é igual a 0. Aí vou arrumar. Vou escrever assim. C mais d igual a 3 menos 1. 3c mais d é igual a 0 menos 9, certo? Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar menos 9. Então, C mais D é igual a 2, 3C mais D é igual a menos 9. Aí eu faço o seguinte, ó. Se eu subtrair, né? Ó. Assim, ó. O que vai acontecer? Vai ficar
2C, D menos D, 0. É igual a menos 9 menos 2. Certo? Não é isso? Então, 2C é igual a menos 11. C é igual a menos 11 dividido por 2. Se C é igual a menos 11 dividido por 2, ó, substitui aqui, ó, D igual a 2 menos C, certo? D igual a quanto? A 2 menos 11 sobre 2. Não é isso? Cuidado com o sinal, hein? E aí vai dar quanto? Vai dar 4 sobre 2, né? Isso aqui você pode escrever 4 sobre 2. Vai dar 15 sobre 2. Então, galera, a equação toda é só substituir aqui. Vai ser, isso aqui vai ser, vou colocar até em outra cor, vai ser t ao quadrado mais, quanto é que é o c? Não, menos, né? Menos 11 sobre 2 esse tablet, não sei por que está acontecendo isso. Então, olha, t ao quadrado menos 11 sobre 2 de t mais 15 sobre 2. Então, acabou aqui, ó. Para terminar aqui, ó, falta colocar duas coisas. Falta colocar, isso aqui vale quando? Quando t está entre 1, não é isso? E 3. E falta colocar essa outra reta. Cadê a reta que a gente encontrou? Essa aqui, né? Menos t mais 3, não é isso? Isso aqui é quando está entre 3 e 5. Certo? Legal? Perfeito. E aí? E acabou. Acabou, descreveu tudo, tá? Escreveu tudo. Legal. O que você vai fazer agora? Agora eu vou fazer outra coisa totalmente diferente. Vamos ver se eu consigo aqui fazer. Já está aqui, ó. Agora, vou apagar, vou ver se eu consigo apagar aqui. Vamos ver. Eu pago só o amarelinho. Não, tem que apagar o verde também. Não adianta. Não vai dar certo. Não vou conseguir apagar o que eu queria. Até que consegui. Mais ou menos, né? Ó, eu vou tirar aqui umas bolinhas. Eita! Eu já nem lembro direito como é que era isso aqui. Eu vou desenhar. Já sei. Era assim. Eu continuo, acho que continuava, é isso mesmo. Não precisa ser igual não, vamos lá. Não precisa ser igual não. Espera aí. Beleza, deu, não é igual, mas é parecido, tá? Agora eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero somar esses dois sinais, tá? O que a gente precisa fazer quando a gente vai somar dois sinais? Primeira coisa que a gente tem que fazer
é ver onde os sinais mudam, né? Então, olha só, se vocês olharem aqui embaixo, nesse sinal de baixo aqui, vou começar por ele que é o mais complicado, digamos assim. Aqui é menos 3, tá? Olha só, esse sinal, ele muda aqui em menos 3, porque ele muda em menos 3, ó. Ele vem aqui reto do menos infinito, chega aqui em menos 3, ó. Ele muda, certo? Eu vou até tirar aqui o menos 2, porque em menos 2 ele não muda não. Depois ele muda em 1, em menos 1, concorda comigo que ele muda em menos 1? Depois ele muda em 2, tá tudo marcado com roxinho, estão vendo? Depois ele muda em 4, depois ele muda em 5, depois ele muda em 7, estão vendo? E lá em cima, esse aqui muda em 1, depois aonde? Qual é o próximo lugar que ele vai mudar o valor? Em 3, e depois em 5, certo? Em 5, tudo bem? Agora o que você vai fazer? Eu falei que eu quero somar esses dois sinais, tá? Você vai precisar fazer isso? Vai, é muito comum fazer isso, tá? Além de somar, tem que multiplicar também, tá? O multiplicar aí é dificílimo, assim, dificílimo, a gente não usa sempre, mas é mais difícil, né? Dá muito mais trabalho, mas o somar também dá trabalho, então a gente vai aprender. E o método para multiplicar é a mesma coisa. O que você faz primeiro? Todos os sinais que você marcou com bolinha, você vai traçar uma reta por eles. Nota, você vai botar um sinal embaixo do outro, vai passar uma reta por eles, tá bom? Aqui, ó, eu tenho que marcar mais alguns valores aqui, ó. Aqui é 3, aqui é menos 3, o resto já está marcado. Então, ó, todos os sinais que eu marquei com bolinha, eu vou fazer uma reta passando por eles, tá? Por quê? Sempre na vertical? Sempre na vertical, tá? Sempre na vertical. Por quê? Porque justamente você quer comparar os valores em cada um daqueles intervalos, certo? Em todos eles, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou passar em menos 1, ó. Eu estou só chamando a atenção, porque na verdade o meu papel, como é quadriculado, já tem a reta, né? Estão vendo que já tem a reta? Mas se vocês estiverem fazendo no caderno, não tem o quadriculado aí, eu estou mostrando o que vocês têm que fazer. Ó, aqui em 1, tá vendo? Tudo que tem bolinha. Ah, embaixo não tem, não precisa ter embaixo e em cima. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Ó, aqui. 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 Eita! Ainda bem que ele conserta. Aqui não, tá vendo? Mas aqui sim. Pronto. Ok. E o que eu vou fazer agora? Em cada intervalo, agora eu vou fazer a soma. Vou fazer a soma e já vou colocar no gráfico de baixo, tá bom? Então vou pegar aqui, ó, e vou colocar no gráfico de baixo. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse cara aqui que fica bem grosso. Olha só, no primeiro intervalo é esse aqui, concorda que é esse intervalo aqui? Tá? Deixa eu apagar, ficou grosso demais, não vai ficar bom não. Deixa eu pegar eu acho que esse cara aqui, vou pegar um verde, legal. Olha só, o primeiro intervalo é esse aqui, né? Vocês estão vendo? Embaixo, lá em cima vale quanto? Vale 0. Aqui embaixo vale quanto? Vale menos 3. Então, menos 3. Já somei. 0 com menos 3 é menos 3. Lá em cima, entre esses dois valores é 0, não é?
E aqui embaixo é essa reta, não é? Não muda nada. Então, ó. Beleza. Daqui, entre esse valor aqui, 1, e esse valor menos 1, lá em cima também é 0, não é? Mas aqui embaixo é o quê? É uma reta. Então aqui é isso aqui. Agora para. Por quê? Porque agora, nota, eu estou usando eu já fiz 3 intervalos, não fiz? Agora tem um intervalo ali que vai de 1 a 2, concordam? Em cima é uma reta para cima. E embaixo é uma reta para baixo. Reta, quando soma com reta, vai dar outra reta. Quantos pontos eu preciso para definir uma reta? 2. Então basta pegar 2 pontos da reta. Por exemplo, aqui, quanto é que vale o ponto da reta inicial? 0. Aqui, quanto é que vale? 1. 1 mais 0? 1. Aqui, quanto é que vale? É, em cima. 1. E aqui? 1 mais 0? 1. Então, é esse ponto aqui. Então, quando eu somar a reta triangular para cima com a reta triangular azul para cima com a reta triangular vermelha para baixo, dá um quadrado. Vocês viram isso? Então, às vezes, isso aí é bom saber. Se fosse um retângulo, se for sempre se você tiver o mesmo inclinação, tiver a mesma inclinação, uma inclinação para cima é igual à inclinação para baixo, vai dar uma reta paralela, sempre. E se a inclinação for a mesma, só que, por exemplo, os pontos é diferente? Não, mas aí não tem problema, vai dar uma reta também, só que vai ser uma reta em outra posição. Entendi. Você está entendendo? Aqui vai ser uma reta paralela, porque a inclinação é a mesma. Então, sempre que você tiver, se ela estiver aqui, não interessa, que ela vai dar uma reta, pode não ser exatamente ali no 1, mas ela vai ser para cima. Você está entendendo o que eu estou falando? O que não vai dar diferente é quando você tem uma inclinação assim, uma inclinação diferente. Aí vai ser 2 pontos diferentes. A maior inclinação vai ser o ponto direito, vai subir. Se estiver descendo mais e subindo menos, vai ser uma reta final para baixo. Se estiver subindo mais, né, e descendo menos, vai ser uma para cima. Agora as duas estão subindo e descendo igual. Então tem que dar uma reta paralela. Estão dando para entender? Ok? Viu? Qualquer que seja a inclinação. Aqui foi uma inclinação de 45 graus. Não podia ser uma inclinação de 30 para cima e 30 para baixo. Vai dar uma reta paralela. Aí é fácil ver isso, galera. Pensa bem. A inclinação é igual. Se a inclinação é igual, né, vai andar o mesmo para cá do que andou para lá. E aí vai compensar. Não deu 1 e 0, depois 0 e 1. Justamente desceu 1, né? Só que a outra subiu 1. Subiu 1, só que a outra desceu 1. Certo? Legal. Aqui tem 2 retas diferentes, não temos? As duas estão subindo, não estão? Entre o 2 e o 3. Legal? O que vai acontecer aqui? Ó, tem que saber qual é esse valor aqui. Está até aqui escrito, é meio, tá vendo? É meio. Eu até coloquei, esse meio não devia estar aqui, ele devia estar aqui, ó. Tem que calcular esse valor? Claro, galera, no exercício da prova eu quero que vocês somem. Então, eu não vou querer que vocês calculem. Então, provavelmente eu vou dizer qual é o valor. Mas se não foi colocado o valor, tem que calcular o valor. Tem como calcular esse valor? Tem. Você tem a equação da reta dos 2 pontos. Certo? Você tem a tangente, sabe qual é o ponto que ela passa. Acabou. Você descobre o valor. Né? Se você tem a equação da reta, bota o valor t igual a 3, você vai descobrir que aquela altura vai ser meio. Legal? Mas aqui eu não vou fazer isso não. Ó, aqui quanto é que está valendo a reta aqui? Vale 0. Aqui ela vale quanto? 1. Então vai começar aqui. Já está, né? Normalmente começa... Só vai ter um caso aqui que vai confundir vocês. Depois a gente vai chegar lá. Mas ela vai começar em 1. Aqui quanto é que ela vale? Já falei, ela vale quanto aqui? Já falei, vale? Meio. E aqui em cima quanto é que vale? Olha lá. 2. Então ela tem que vir até aqui, concordam? Que vale quanto aqui? Meio mais 2? 2,5. Certo?
Então agora eu vou desenhar. Ó, 2,5. Opa. Legal? Aqui, ó, também é uma reta, certo? E ali é uma constante, não é? Vai dar uma reta. Aí, o que acontece? Quando você soma a reta com constante, a reta simplesmente é deslocada na constante. Concorda? Porque aqui vai ser o quê? Vai ser esse valor, que já é, né? Esse valor aqui, que já onde vai começar. Por que vai começar aqui? Porque aqui é meio, aqui é 2. Então começa em 2,5. E aqui é quanto? Aqui é 1. E aqui, o que vai acontecer? Ó? Aqui é 1. E aqui é 2. O que vai acontecer? 1 mais 2 vai no 3. Estão vendo aqui que deu 3? Legal? Estão acompanhando como é que é, né? Só precisa 2 pontos. Tá? Agora, ó, essa reta aqui de baixo não vai do 1 até o 3, né? Aqui ela está começando no 3, né? Porque lá em cima é 2, então 1 mais 2 começa no 3. 3 mais 2 vai chegar no 5, certo? Chegou no 5, tá legal? Agora, presta atenção, agora tem 2 pontos aqui, na verdade, né? O que vai acontecer aqui? Né? Na verdade, imagina agora que você está nesse pontinho daqui da direita, você andou um pouquinho para a direita, porque é o limite, né? Vai ter uma descontinuidade. Eu quero mostrar essa descontinuidade. Então agora eu já raciocinei com esse ponto. Eu sei que a minha reta, agora, olha, em vez de eu raciocinar, eu já cheguei nesse ponto aqui. Agora eu vou pensar que eu estou usando esse ponto aqui, ó. Um pouquinho depois e esse ponto aqui, que é um pouquinho depois. Concordam comigo? Né? Esse ponto aqui um pouquinho depois, quanto é que é? Ele é o ponto menos 1, não é? E esse aqui, quanto é que é? É o ponto mais ou menos 3, certo? Então, o que vai acontecer? Menos 1 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 2, não é isso? Então, na verdade, aqui, a reta está aqui, né? Ele veio até esse ponto. Só que em vez de começar esse outro pedaço aqui, vai começar exatamente, ó, em 2. Tá? Sabe por quê? Ele não caiu o 3 aqui para começar novamente a reta? Ele aqui vai cair a mesma coisa. Então esse reto aqui eu caí os mesmos 3. Só que agora tem que continuar, né? Continuar, como é que eu faço? Eu tenho que vir até esse ponto aqui, não é? Aqui é quanto? 1. Aqui é quanto? Menos 1. Então vai vir até o... Faz sentido, né, galera? Olha só. Essa reta aqui não está assim? Não caiu 1? Ela não caiu toda 1? Tá aí aqui para a direita. Como é que vai acontecer? Aqui não vale 1? Aqui não vale menos 1? E aqui vai ser quanto? Ah, é difícil. Não é difícil, é trabalhoso. Eu botei um exemplo complicado aqui, tá? É justamente, você pode se confundir, tá? Normalmente isso não vai acontecer. Normalmente vocês vão fazer isso aqui, ó. Coisa que vocês vão fazer demais. Espera aí. Ó. Eu não sei o que acontece com esse tablet de vez em quando. Ó. Vamos supor que você tem aqui isso. Tá? E vamos supor que você tem uma reta assim, ó. Um sinal assim. E aí você tem um sinal embaixo que é esse aqui. Já estou acabando. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 3, aqui vale 1 e aqui vale 1. E agora eu não vou somar não, eu vou subtrair, tá bom? Você pode fazer a subtração fazendo das duas formas. Você pode simplesmente pegar, esse aqui é negativo, esse aqui de baixo, né? Eu posso inverter ele para baixo e somar, que é a mesma coisa. Concorda? Se eu inverto e somo é a mesma coisa. Ou eu posso subtrair direto, tá? Como é que vai ficar o sinal?
vamos lá, vamos desenhar. Até 0, tá vendo? Os pontos que importam não são 0 e 2 aqui? Basicamente são esses, não são? Tem que traçar as linhas? Não tem que traçar as linhas? Vamos traçar as linhas aqui. Ok? Ficou torto, mas deixa para lá. Estou terminando, então não quero perder tempo. Olha só. Vamos lá. Aqui, quanto é que vai dar a subtração? 0, né? 0 menos 0, 0. Quanto é que vai dar a subtração aqui, nesse intervalo entre 0 e 2? 1, certo? E quanto é que vai dar a subtração aqui acima de 2? 0. Então agora, notem, eu criei um sinal que é um pulso retangular, que é super utilizado, através de dois outros sinais que são também muito utilizados. Na verdade é o mesmo sinal. Vocês viram que o sinal de cima e de baixo são iguais, só que um começa em 0 e o outro começa em quê? Em 2, certo? Em 2. Um é o degrau unitário, é o que começa em 0. O de baixo é o degrau unitário, só que deslocado para a direita. Se você pega, o que é um pulso retangular? São dois degraus unitários, só que um é em cima e outro embaixo. Na verdade, o que acontece é que, na verdade, mas é a soma de dois sinais? Não, é a subtração de dois sinais. É como se fosse dois degraus mesmo, unitários. Porque olha só, o que é um pulso retangular? Que é isso que eu acabei de fazer. Eu vou, tá desligado, né? Aí eu ligo, Quando eu desligo, é como se eu estivesse colocando um pulso retangular, um sinal, um degrau unitário para baixo, que é desligar. Você está entendendo? E aí ele simplesmente zera. Entendeu? É assim que eu gero, através de dois degraus unitários, um positivo e outro negativo, um pulso retangular. Né? Se você quisesse que influenciasse o outro. Sim, é exatamente isso. Na verdade, como é que você gira? Você tem dois. É o que eu falo, como é que você gera um pulso retangular, que é um pulso? Você pega dois degraus unitários. Você deixa um, que é quando você vai subir o pulso, e depois você pega e coloca outro negativo, que é justamente quando você pega o degrau unitário para baixo, quando você está desligando. O que é um degrau unitário para baixo? Você está ligado, ó. O que é um degrau unitário para cima? Desligado, ligado. O que é um degrau unitário para baixo? Ligado, desligado. Certo? Se você colocar os dois um junto do outro, dá 0, né? Você desliga e liga. Na verdade, você está entendendo? Você tem como se fosse um desliga e liga. Certo? Isso aí é como se fosse a parte de segurança de algum componente eletrônico? Não. Isso aí, na verdade, você vai ver que isso é como se fosse uma chave mesmo. Os degraus são as chaves. Então, por exemplo, você viu lá em circuitos 2, abriu a chave, né? A chave está fechada. Se ela está fechada, por exemplo, já tem uma tensão, como se fosse o degrau unitário ao contrário. Ela está fechada, tem uma tensão lá, porque tem um negócio. Aí quando você abre a chave, é o degrau unitário para baixo, você está entendendo? Você está negativando. Certo? Você está entendendo? Tá? Então você pode fazer isso. Você pode, fechei a chave, é o degrau unitário para cima. A chave está aberta. Fechei para cima, abri para baixo. Normalmente nos problemas, para o cara entender melhor, ele chega e fala isso, né? Abri a chave, deixei aberta, fechei a chave, deixei fechada 5 segundos e abri, né? Beleza. Isso é o que? Na verdade é um pulso retangular que você fez, só que você coloca de uma outra maneira, você descreve de uma outra maneira. Eu agora estou usando o que? Eu estou usando a matemática para descrever. Por quê? Porque, na hora que você vai modelar esse circuito, quando você vai resolver, você precisa transformar aquilo em equações matemáticas. Então, o pulso retangular é isso. O que é uma rampa? Uma rampa é você colocar no seu circuito, né, uma rampa unitária. É uma rampa que cresce linearmente com coeficiente 1.
É você simplesmente colocar no seu circuito uma coisa que vai crescendo o tempo todo. Mas aí vai dar pau. Sim, normalmente você coloca uma rampa e aí depois você coloca uma coisa constante. Colocar uma coisa constante, né, é você pegar uma rampa para cima e teoricamente somar com uma rampa para baixo. Quando você tiver uma rampa para cima e somando com a rampa para baixo, naquele momento o que está acontecendo? Você está eliminando o que você está levando para cima com o que está levando para baixo, tá? A gente já viu, quando a inclinação é a mesma, o que acontece? Ela anula e fica reto, não fica? Então, e aí você pode... uma das coisas mais... Isso, na verdade, o degrau unitário, na realidade, ele é uma rampa, só que a tangente é quase 90 graus, mas é uma rampa. No laboratório, você, teoricamente, vai ver uma rampa. Tá? Oi? Por que deu zero a soma da coxa de 2 ali? Aqui, aqui não é 1? Isso. E aqui não é soma, eu estou subtraindo. Não estou subtraindo 1, deu 0. Entendeu? É que você pode pensar na subtração, como eu fiz aqui, ou você pode pensar nisso aqui, ó. Um sinal é o sinal positivo e a subtração é o sinal negativo. Aí se você somar, ó, aqui é 0 mais 1 dá 1, aqui é 1 mais menos 1 dá 0. Você entendeu? A soma com o inverso é a subtração. Não é isso? Você não bota lá mais? O que é 1 menos 1? Não é 1 mais menos 1? Não é isso? Entendi. Tanto que eu estou tão acostumado a fazer dessa forma, que quando eu mando fazer um exercício em prova, eu falo assim, inverte o sinal naquela posição. Você está entendendo? Vai subtrair, inverte o sinal todo. Como assim? O sinal é assim? Você faz o sinal o quê? Assim. E aí soma. Negócio inverter. Entendeu? É claro, aí soma, que aí você sempre vai somar. O que é subtrair? Não é somar o inverso? Aí você sempre soma. Entendeu? Legal? Às vezes o cara fica pensando na subtração e esquece que, como aprendeu com a soma, se fode, né? Porque, aprendi com a soma, não vou saber fazer. Mas então faz isso. Aprendeu com a soma? Beleza. Então se vai, é para subtrair? É. Então inverte. Certo? E aí soma. Inverte o sinal que você quer subtrair e soma. Acabou. É isso aí. Menos 1 mais 1 é 0. Você quer subtrair 2 de 3? É 2 menos mais 3. Inverte o 2. Legal? Entendeu aí? Falou. Galera, tá feito. Amanhã não temos aula. Sexta-feira também não, né? Vocês têm aula sexta? Acho que tem, É o seguinte. Não, eu sei. Eu não vou dar aula na sexta, não tem. Mas tem até uma reunião aí, mas eu sexta eu também não vou vir aqui não, cara. Eu vou vazar nessa reunião. Olha, sem sacanagem, é meu aniversário. Sério. Professor, deixa eu perguntar, essas aulas ficam gravadas? Eu vou colocar no meu site no YouTube. Só procurar Guia do PC no YouTube que você vai encontrar o meu site. E o livro, professor, falou que ia mandar? Vou passar para vocês todos, fica tranquilo. Passo todos os livros, todos. Eu coloco lá. Eu boto no Classroom lá para vocês, tá bom? Coloco os links. Tá? Porque eu tô enroladaço por um motivo, galera. Além de ser 31 de maio, meu aniversário, hoje ainda minha mãe tá chegando do Rio, que ela vai passar aqui o aniversário. Mas o pior de tudo não é isso não, galera. É que eu tô fazendo um imposto de renda meu, da minha mulher, da minha filha, da minha sogra, da minha mãe e da minha irmã. O senhor faz? Eu que faço todos, sempre foi. E antigamente, meu pai, graças a Deus, não, meu pai faleceu. Então eu fazia o do meu pai, que também dava trabalho pra caralho, entendeu? Nossa, Né? Cara, eu vou falar, o meu não é complicado, é rápido, o da minha mãe também não, da minha mãe um pouquinho, da minha irmã também não, da minha sogra mais ou menos, cara, mas da minha esposa é foda, milionária é foda, entendeu? É foda. Como que calcula? Né? Cara, porque o dela tem que colocar todos os descontos possíveis e imaginários para ela poder pagar menos, entendeu? Porque senão ela já paga pra cacete, ela ganha muito dinheiro, cara. Aí tem maneiras de você fazer isso. Aí tem que falar com o contador, porque ela tem uma empresa, não é só ela médica, por exemplo, ela é médica e atende Unimed, então ela vai receber honorários
da Unimed. Ela opera pela Unimed, vai receber da Unimed. Só que tem cirurgia particular. Aí a empresa dela faz a cirurgia, assim, e ainda tem, ainda tem aí os particulares que nem botam na empresa, né? Que o cara faz aí, faz um preço melhor e você vai por fora, que é porque na empresa tem que fazer, pô, isso dá um trabalhão, cara. Você fica escrevendo, você gasta muito tempo. E tem que lembrar de todas as coisas. Por exemplo, ontem mesmo eu falei, ela faltou um papel. Entendeu? Faltou um papel, eu falei, putz, Adriana, tem que... E aí eu tenho que pedir para ela, porque não sou eu que... Não é meu, entendeu? Quando falta um papel meu, é fácil, eu vou lá e corro atrás. Mas quando é dos outros, você tem que ficar pedindo. Cara, dá maior trabalho. Eu vejo se eu termino tudo hoje. A sua esposa é médica do quê? Ela é cirurgiã geral. Ah, geral. Mas ela trabalha muito com cirurgia da obesidade, porque ela veio para cá por causa disso. E muito, basicamente, 70% do movimento dela é cirurgia da obesidade. Aí faz muita hemorroida também, porque somente mulher não gosta de operar com homem, etc. E faz vesícula para cacete, que dá muita apendicite, essas coisas todas. É o que eu falo, entre o aparelho digestivo é gasto, né? É gasto. Estômago, né? A operação da obesidade é uma cirurgia de estômago. Porque o que você faz é simplesmente... Antigamente você cortava o estômago fora e costurava, né? Aí depois começaram a fazer uma técnica que você colocava um anel antes do estômago, que funcionava, criava uma nova bolsa e ali virava o seu estômago. Então, mas dava muito problema o anel, né? Mas era menos invasivo, não sei o quê. Agora não, agora você faz assim, o estômago é assim, ó, né? Um negócio mais ou menos assim, né? Aí você faz assim, você bota um grampeador aqui, transforma o estômago quase num esôfago. Você grampeia, mas você não tira essa parte não. Você não tira essa parte não. Você deixa lá, entendeu? Aí e daqui você conecta, você pula um pedação do intestino delgado. Para quê? Para a absorção diminuir. Porque quando você se alimenta, a absorção é feita algumas coisas no estômago, algumas coisas na boca, é feita a digestão, né? Então você diminui um pouco a absorção, né? E aí, o que acontece? Você faz com que a pessoa emagreça também perdendo a absorção, tá? Essa é a técnica mais indicada hoje em dia. Mas seu estômago fica desse tamanho. Então você não consegue, você perde fome. Porque quando você faz o grampeador, você deixa... Não, é feito com... Os grampos são de ferro até. O grampeador é literalmente um grampo. Você não sente nada, praticamente nada. Sente um pouco quando você acabou a cirurgia. Primeiro, a cirurgia hoje é toda feita por vídeo, então só os furinhos. Então o lugar de... Antigamente doía pra cacete, você tinha que fazer um corte na pessoa. Até cirurgia de redução de estômago é feita por Sim, porque você não tira o estômago, você deixa ele lá. Essa parte grampeada, ela só fica isolada. Você não deve tirar o estômago dali. Entendeu? Para justamente porque se precisar algum problema, você pode reconstruir se precisar. Entendeu? Se der alguma merda, você pode reconstruir. É reversível. Dá um trabalhão reverter uma... Normalmente você não reverte. Quase sempre quando você faz alguma coisa ali, você transforma numa outra técnica. E tem que tomar um monte de comprimido ainda? Não, aí o que acontece? Logo depois que você termina a cirurgia... Porque você precisa ficar repondo vitamina, né? Exatamente. Você vai tomar vitamina pro resto da sua vida. Mas não é complicado. Um Centrum por dia resolve. Entendeu? Que é aquela vitamina que tem vários... aquele Centrum, já viu? De A a Z. É uma vitamina que você compra que tem todas as vitaminas possíveis. É um suplemento, entendeu? Aí você toma um daqueles por dia, porque não é que você precise, não. Depois, com o tempo, você pode também comer de uma maneira mais regrada, digamos assim. E aí, se você come dessa forma, digamos, mais regrada, assim, de uma maneira mais tranquila, você não precisa ficar tomando um monte de vitaminas. Mas quase sempre o cirurgião bariátrico, né, que é o nome que se dá